pilares fundamentais para crescimento econômico, né, é as contas organizadas, né? É essa reorganização fiscal que vem sendo feita desde 2016 com o início do teto de gastos, e uma série de medidas importantes nessa direção, que é justamente o processo de consolidação fiscal, são bases para reduzir custos na economia. Esses custos, né, taxa de juros, a gente viu um efeito imediato, né, desse processo de consolidação fiscal, né, redução de prêmio de risco, né? Então, eu acho que a situação atual mostra, na verdade, é uma evidência anedotal e relevante de como o controle e a ancoragem de expectativas é relevante. Então, assim, em termos de plano de governo, foco do Ministério da Economia, a gente tem dois pilares: o pilar da reorganização das contas, né, da responsabilidade fiscal, e o pilar de produtividade. E desde de 2019, né, a gente vem reforçando o que foi feito pelo governo anterior, medidas importantes, como a reforma da Previdência, que foi uma medida super relevante para controlar a maior despesa que a gente tem dentro do orçamento. A gente teve medidas importantes, né, de leis complementares que reforçaram a lei de responsabilidade fiscal. Por exemplo, a vedação de você, né, dar aumento, né, no último ano de governo que transbordasse para outros mandatos. Isso é uma mudança importante da LRF. Definição clara de despesa de pessoal, que gerava problemas para entes subnacionais. E a PEC emergencial, que é a Emenda Constitucional 109, que trouxe, né, o gatilho, né, mais claro, com um indicador claro, e instrumentos para os subnacionais poderem controlar despesas obrigatórias, sem contar a desvinculação de fundos, que ajudou na gestão da dívida, uma semente para gerar, né, o início de um plano de redução de gasto tributário. Então, são diversas medidas relevantes e isso precisa continuar em andamento. Agora, esse compromisso, né, ele sempre foi feito e tem que continuar e tem que ser percebido, né, por todos os atores. Então, essa semana, eu acho que um problema relevante foi justamente essa falta de percepção. E aqui, esse espaço é relevante justamente isso, para reforçar o nosso compromisso. Agora, a gente tem problemas práticos, né, do orçamento, aí conectando, né, ou seja, quais são os riscos que a gente encara aí no curtíssimo prazo? A elaboração do orçamento, o orçamento está sendo elaborado de acordo com as normas legais, constitucionais, só que, assim, percebemos agora, né, ao longo da elaboração do orçamento, principalmente no mês de julho, esse crescimento de uma despesa obrigatória que está se tornando cada vez mais relevante, que é do precatório, né? Então, só para ter uma noção, né, de dimensão do diagnóstico do problema, o precatório, em 2010, ele representava 10% da despesa discricionária. Hoje, ele é praticamente do tamanho de toda a despesa discricionária. Então, a gente está projetando uma discricionária, né, de 120 bilhões para o ano que vem, a precatória é 90, então vai ser 70% da despesa discricionária. Só o aumento da despesa com precatório, ele representa despesa discricionária de 16 ministérios. É quase 2 vezes todos os investimentos feitos pelo governo federal. Então, a magnitude é bastante significativa. E aí, esse se tornou um dos grandes desafios, é compatibilizar, né, primeiro, né, a magnitude dessa despesa, que se tornou muito relevante, e essa velocidade de crescimento com a principal regra fiscal que a gente tem. E a gente está vendo que essa regra fiscal é tão importante que, quando você coloca em dúvida essa regra, olha o que está acontecendo em termos de percepção de risco, né? A gente vem vendo, desde 2016, coisas positivas a partir do fortalecimento fiscal. Então, queda de prêmio de risco, queda de juros, e aí a gente sabe que isso reduz o custo da economia, facilita investimento, gera emprego. E agora, né, outros efeitos positivos que a gente tem observado com o aumento de arrecadação, que é o que está acontecendo, a gente está vendo melhorar, assim, de forma muito acelerada os nossos números fiscais. Por quê? Por causa da regra do teto de gasto, que está travando as nossas despesas, todo crescimento de receita vira resultado. Então, por exemplo, se a gente, antes da pandemia,
achava, né, que ia voltar até o superávit em 2023, e durante a pandemia, com o aumento de gasto, com o maior endividamento, com a queda da economia de 4%, a gente jogou essa volta do primário positivo para 2026, com a recuperação econômica e essa maior receita, a gente já volta a ter uma perspectiva de ter superávit em 23, né? A dívida, que aumentou para quase 90%, reduziu, a gente já projeta para o final do ano um pouquinho acima de 81%. Isso tudo é um outro resultado desse processo de consolidação fiscal e de manutenção do teto, né, de respeito à responsabilidade fiscal. Então, todas as políticas públicas, né, que serão feitas seguirão essa regra. Porque o que adianta a gente fazer uma política pública que não está alinhada com a responsabilidade fiscal e desorganiza a economia, aumenta juros, destrói emprego e gera ainda mais custo para o tesouro de juros da dívida? Então, não adianta, né? Então, a gente tem que harmonizar. E aí, o principal risco que a gente observa agora é esse crescimento do precatório. E aí, todo o objetivo é justamente fazer essa harmonização. Crescimento de uma despesa obrigatória com a nossa principal regra, que é o teto de gastos. E a proposta original, e aí já caindo aqui na proposta que foi enviada na semana passada, na terça-feira, a lógica inicial era vamos observar o que já existe na Constituição, né, e fazer algumas modificações, né, sem ser muito diferente do que já existe, e que não abra espaço a mais do que a gente já imaginava que seria antes do problema do precatório. Então, se a gente estava imaginando que ia aumentar, se a gente gastou esse ano 54, 55 bilhões de precatório, a gente imaginava ter um espaço de 30 bilhões em 2022, que respeitasse mais ou menos essa magnitude. E aí a proposta que saiu era uma modernização no parcelamento. Então, o que está na Constituição, no parágrafo 20, artigo 100, é a regra de parcelamento, que é, hoje, se você tem um precatório que é do tamanho de 15% de todo o volume de precatório, você pode parcelar. Hoje, se não me engano, a gente tem 4 precatórios com essa característica, que já estão sendo parcelados. E é difícil você ter um precatório do tamanho de quase 15 bilhões. Então, você tem que meio que redefinir o que é o superprecatório. E aí, essa foi o primeiro ponto. Precatórios de valor acima de 1.000 RPVs. E o segundo era uma regra transitória para justamente lidar com grandes precatórios, né, que são esqueletos do passado, que, né, vão ser específicos aí para os próximos anos, que tem que ter compatibilidade com o teto. E aí essa regra transitória, que seria mais ou menos na mesma magnitude do que se gasta com precatório com proporção da RCL, o que tem se gasto nos últimos anos. Essa era a lógica. E aí, como você tem o parcelamento, né, essas duas regras, uma permanente e uma transitória, e poderia gerar um acúmulo, você teve a lógica do fundo, que era com dois objetivos, né? Reduzir o tamanho do Estado, pegar ativos que têm uso ineficiente para poder pagar passivos. Essa que era a lógica do fundo. E aproveitando isso, também alguma coisa em termos de encontro de contas. Então, dentro da PEC, a gente tem encontro de contas de passivos de estados com entes subnacionais com a União e da União com subnacionais. Então, dívida de estados e municípios com a União poderia ser abatido do que a União deve em termos de precatório. Mesma coisa para pessoas, né? Dívida que tem dívida ativa e tem a receber um precatório, pode ser feito encontro de contas. E aí essa era a lógica do projeto. Eu acho que, mais assim, o principal é colocar o problema, né, fazer o diagnóstico, né, do crescimento dessa despesa, como é que ele conversa com a nossa regra fiscal, da relevância de ter que tratar esse problema, né? Se a gente não tratar o tamanho que ficou, ele vai pegar espaço, então, assim, vai comprometer várias políticas públicas, a gente vai ter que reduzir o tamanho de política pública, ou seja, não é nem aumentar, vai ter que reduzir as políticas públicas que já estão feitas hoje. E é isso, e acho que o mais importante é colocar em discussão, né, a sociedade entender o problema e a gente, né, discutir a melhor forma possível. O que a gente propôs é uma alternativa. Né? Acho que vale agora a discussão de outras alternativas possíveis para tentar atingir o melhor objetivo. Acho que essa é a minha fala inicial. Se a gente esperava um pouco de espaço, algum espaço no teto, né, projetado para o ano que vem, por conta de uma diferencial de inflação,
de IPCA do meio do ano, né, de julho a junho, contra INPC de janeiro a dezembro, se tem algum espaço, basicamente esse espaço foi consumido pelo precatório, por esse aumento do precatório, e, além disso, também algumas despesas discricionárias vão ser consumidas. Não chega shutdown, não, porque a despesa discricionária ainda vai estar, por exemplo, acima do que a gente estava esse ano, tá? Mas é bem restrito, tá? Bem magro.